Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez pelo menos uma vez? Se Deus é tão bom, de onde vem todo o mal que a gente vê no mundo? Pois é, a gente vai mergulhar fundo na resposta que Santo Agostinho deu para essa questão, que é, sem dúvida, uma das mais complexas de toda a filosofia. Então, para começar, a gente precisa entender o tamanho desse desafio, a origem do mal. Isso não é uma pergunta nova, né? É um enigma que, olha, tira o sono de filósofos e teólogos há séculos e séculos. E a formulação clássica é mais ou menos essa que a gente conhece bem. Se existe um Deus que é todo-poderoso e, ao mesmo tempo, infinitamente bom, como é que o mal pode existir? Não parece uma contradição? Esse é o famoso problema do mal. E não dá para responder de qualquer jeito, a resposta tem que ser muito bem pensada. É aí que entra Agostinho de Hipona, lá no século IV. Ele não fugiu da raia, ele encarou essa pergunta de frente numa obra chamada Sobre o Livre-Arbítrio. E o mais legal é o formato, é um bate-papo, um diálogo dele com um amigo, Evódio. Então, a gente vai acompanhar o raciocínio dele passo a passo. É uma jornada intelectual e tanto, viu? Agora, se prepara, porque a primeira jogada de Agostinho aqui é simplesmente genial. Em vez de sair tentando responder de onde vem o mal, ele faz algo totalmente diferente. Ele redefine a pergunta. Ele muda o foco da discussão. E essa é uma virada de chave fundamental. Olha só que interessante. Ele divide o mal em dois tipos. De um lado, tem o mal que a gente faz, que ele chama de pecado. Do outro, tem o mal que a gente sofre, que seria a punição, a dor. Para Agostinho, o foco tem que estar no primeiro, no mal que a gente pratica. Porque, segundo ele, o mal que sofremos é só uma consequência justa do mal que fizemos. Percebe a manobra? Com essa distinção, ele tira Deus da equação como autor do pecado. Se o mal que realmente importa é o que a gente faz, então a origem disso tem que estar em outro lugar. A pergunta de verdade, então, é: de onde vem o pecado? E que lugar seria esse? Bom, Agostinho aponta diretamente para nós. A fonte do problema, a raiz de tudo, está na nossa própria vontade, na vontade humana. Mas calma, não é qualquer vontade. Ele diz que as ações ruins vêm de um tipo específico de desejo, um desejo que ele chama de cupiditas. Pensa nisso não como um desejo qualquer, mas como um desejo desordenado. É querer a coisa errada, ou então querer a coisa certa da forma errada. Para entender essa ideia de desejo desordenado, a gente precisa olhar para a hierarquia de bens que ele propõe. É bem simples, na verdade. Existem os bens eternos, lá em cima. A verdade, a justiça, o próprio Deus, coisas que não mudam e que ninguém pode tirar da gente. E existem os bens temporais, aqui embaixo. Riqueza, prazer, status, coisas que são passageiras e que a gente pode perder a qualquer momento. O pecado, então, o que é? É simplesmente escolher os bens de baixo em detrimento dos de cima. Então, o ponto central aqui é esse. O mal não é uma coisa, não é uma substância, não é algo que Deus criou. O mal é um ato, é a consequência de uma escolha. E essa escolha vem de uma vontade que é livre. Ok, mas aí surge uma outra pergunta, uma objeção super lógica, né? E o amigo dele, o Evódio, faz essa pergunta na hora, no diálogo. A pergunta é: peraí, Agostinho. Se o livre-arbítrio é o que torna o pecado possível, por que raios Deus deu isso pra gente? É uma ótima pergunta, não é? Não seria muito melhor se a gente simplesmente não tivesse a capacidade de escolher o mal? E a resposta de Agostinho para isso é profunda. Ele diz que o livre-arbítrio, mesmo com o risco do pecado, é o que possibilita a própria moralidade. Pensa bem, para uma ação ser genuinamente boa ou justa, a pessoa precisa ter a opção de não fazê-la. Ou seja, ela precisa ser responsável por sua escolha. E claro, não existe responsabilidade sem liberdade. Sem a liberdade de escolha, nossas ações não teriam valor moral nenhum. Seríamos como robôs programados para fazer o bem. É justamente essa capacidade de escolher o bem de forma voluntária que dá dignidade e valor aos nossos atos. Certo, então a gente precisa ser livre. Mas isso não resolve tudo. Porque agora entra em cena um outro aspecto de Deus que cria um paradoxo bem complicado. A questão é a seguinte: se Deus já sabe de tudo o que vai acontecer, se Ele sabe de antemão cada escolha que a gente vai fazer, a nossa escolha é realmente livre? Esse é o famoso conflito entre a presciência de Deus e a liberdade humana. E olha, é um debate que continua forte até hoje. Agostinho ataca esse problema com uma analogia brilhante. Ele diz mais ou menos assim: pensa na sua própria memória. Você se lembra do que aconteceu ontem, certo? Mas o fato de você se lembrar
não causou o que aconteceu ontem. Da mesma forma, a presciência de Deus, o fato de ele saber o futuro, não causa o futuro. Então, o ponto crucial é exatamente esse. Saber não é causar. A onisciência de Deus e a nossa liberdade podem sim coexistir. A gente continua sendo 100% responsável pelas nossas escolhas. A causa do pecado é a nossa vontade e ponto final. Mesmo que Deus já saiba o que a gente vai decidir. Ufa, foi uma jornada e tanto, né? Mas então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Qual é a grande conclusão dessa análise tão detalhada de Agostinho? Basicamente, o argumento todo se resume em 3 grandes ideias. Primeiro, Deus não é o autor do mal moral. Segundo, o mal moral, o pecado, nasce do mau uso que nós humanos fazemos do nosso livre-arbítrio. E terceiro, esse livre-arbítrio, mesmo com todos os seus riscos, é um bem, e um bem necessário, porque sem ele não existiria vida moral nem justiça. E isso tudo nos leva a uma última reflexão que é quase um convite. Agostinho responde de onde vem o mal, mas ele nos deixa com uma nova pergunta, que é totalmente pessoal e atual. Se a nossa vontade é mesmo livre, qual é o maior propósito que podemos dar a ela?